Oi pessoal, então continuando nossa jornada de estudos, né? A gente vai passar então para o caderno de planos da educação infantil, como organizar esse caderno. Não sabemos ainda como vai ser, né? Tudo, enfim, em relação a essa situação que a gente está vivendo, mas a gente já vai aí vendo as questões relacionadas ao que vocês têm que fazer, né, tanto no pré-estágio quanto no estágio. Então, está aí posto a organização do caderno de planos. É uma coisa que angustia muito, né, o futuro professor, de saber como poder organizar esse material. Então, eu estou trazendo para vocês aqui a primeira reflexão lá em cima, né, que o caderno é um recurso pedagógico, né, que serve diariamente para o professor, então, elaborar, né, o seu plano de aula. Tá? O plano de aula ele é feito dia a dia, né? Então, logo no início, nós não temos ainda assim habilidade de poder fazer um planejamento para mais dias, até porque muitas coisas ocorrem que a gente não estava imaginando, né? Alguma surpresa que aconteceu, uma atividade que não deu certo. Então, para o outro dia, a gente pode reorganizar essa questão. Então, ele é feito dia a dia, né? Você dá aula de manhã, né? Planeja à tarde, passa para o caderno para o outro dia de manhã dar aquela aula. Então, ele é um recurso extremamente importante, porque fica tudo registrado, né? Tá tudo registrado ali, o que vocês fizeram para comprovação, enfim, tá? Depois eu vou pegar um caderno e vou mostrar mais ou menos para vocês essa questão aqui, tá? Essa é a capa, então a parte da frente do caderno, se colocar um enfeite bem bonito, quem quiser usar o seu próprio caderno, enfim, a capa é bonita hoje em dia, pode, né? Coloca o nome de vocês, identificado, e a turma, tá? Porque para correção depois dos orientadores fica mais fácil, tá? Logo na contracapa, que é a outra parte do caderno, vocês vão colocar o horário pensado para a semana, tá? Então, segunda-feira, o que eu pensei, terça-feira, conforme os componentes curriculares daquela semana, ou seja, conforme os campos de experiência, tá? Depois eu vou mandar para vocês uma sugestão desse horário, tá? Porque a gente não chegou ainda nem a fazer isso, né? Então, eu vou sugerir como pode ser feito, tá? Mas isso oportunamente. Então, ali vai o horário, tipo, como vocês têm. Segunda tem português, matemática, sabe? Então, para a educação infantil também é importante para a nossa organização. Isso não vai para as crianças. A gente vai se organizar com este horário. Até para não esquecer nenhum dos campos, né, pessoal? Então, a gente organiza esse horário para dar conta de todos eles, certo? Não é para as crianças, não tem nada a ver com isso. E a sugestão é que todos os dias vocês trabalhem a questão da música. Então, seria 2 campos de experiência e a música todos os dias dentro dessa rotina de horários da educação infantil. Na primeira folha, então, do caderno, vocês vão fazer os dados de identificação, tá? São todos esses itens aqui. Então, naquela primeira folha do caderno, caprichem, escrevam lá em cima dados de identificação e preencham todos esses itens que estão aqui nessa parte do número 1, tá? Vocês vão ler, então não vou passar um por um. Depois dos dados de identificação, na outra folha, vocês podem colocar uma mensagem inicial, uma oração, alguma coisa que vocês tenham vontade de colocar no caderno de vocês. Logo em seguida vem o nome dos alunos de vocês. Se houver, tá? A entrevista com a titular pode ser colada nessa ordem aqui. A descrição das observações que vocês provavelmente vão fazer, tá? Ou o período de adaptação, se o estágio for no primeiro semestre, vem logo em seguida da entrevista com a titular, porque daí vocês vão observar as aulas e vão descrever o que vocês observaram. Normalmente são 2 dias de observação e 1 dia que vocês aplicam o plano da professora, tá? Depois vem o parecer descritivo desse período de observação ou adaptação. O que é esse parecer descritivo? Tá? É aquele que vocês vão fazer um resumo dessas observações, levando em consideração 3 aspectos, tá? E tá na outra folha aqui, depois a gente chega lá. 3 aspectos: o cognitivo, que é o conhecimento das crianças, o socioafetivo, que são as relações interpessoais deles,
e o psicomotor, que é o seu desenvolvimento de motricidade ampla e motricidade fina. Como vocês perceberam a turma, tá? Nesse momento aqui de observação que vocês fizeram. Então, vocês vão criar logo depois dessas descrições da observação aqui no 5, vem o parecer descritivo como um resumo dessas observações, tá? Nós vamos treinar ainda parecer também, certo? Número 7, tá? Vem os planos de estudo da escola. Ou seja, vocês vão descrever o que a titular pediu para vocês desenvolverem com as crianças, tá? Conforme cada campo de experiência. Então, durante o estágio inteiro, o que foi pedido para vocês trabalharem, tá? Vai essa descrição ali. Depois, os aspectos formativos, tá? Que é o que vocês gostariam de desenvolver com as crianças durante todo o estágio. Então, exemplo, responsabilidade, criatividade, respeito, união, alegria, sei lá, tá? Uns 5, 6 aspectos formativos que vocês acham interessante. Depois vem o PIT, né? O nosso projeto de investigação transdisciplinar, tá? Conforme a gente já trabalhou e vocês já sabem. Vem os planos de aula, então, tá? O plano de aula, ele é formatado da seguinte maneira, eu já vou passar para vocês aqui, a gente ainda vai treinar isso também, para que vocês saibam um pouquinho dessa sequência, né? O que vem, o que não vem, enfim. Primeiramente, no plano de aula, o costume é colocar a data, né? Para reconhecer de que dia foi isso. A descrição dessa rotina que normalmente tem, as crianças chegam, elas fazem oração, elas fazem higiene, elas acordam, fazem uma conversação inicial, vai para o tapete e aí começa a sua aula, tá? Então, essa descrição da rotina vem primeiro, logo depois da data, e aí, então, vem a tua aula que já começa aqui, tá? Onde você vai descrever os 2 campos de experiência que tu vai usar naquele dia, mais música, tá? E aí você pode fazer um breve objetivo de aprendizagem conforme os campos de experiência, tá? Deixa eu só lembrar aqui o que eu queria dizer. Descrição do plano. Tá, aqui, ó, que é importante. Isso aqui tem que ressaltar de caneta verde, porque é o começo da tua aula. Então, quem for visitar vocês vai saber aonde ele tem que iniciar ali para olhar, né? O que tá valendo a partir de então. Certo? Depois, vocês devem preencher, então, todas as atividades, né, que vocês forem fazer para as crianças. Isso mais também para os anos iniciais, mas tudo que tiver que a criança que responder, vocês façam para vocês, colhem no caderno de vocês e façam de caneta vermelha. Descrever qualquer observação que você achar necessário para aquele dia, naquele momento. Então, eu planejei lá uma atividade de recorte, não deu tempo. Lá no final do caderno eu vou fazer uma observação disso. Por que não deu tempo? O que aconteceu? Né? Para a gente saber que aquela atividade então está sobrando. Observar a estrutura dos planos de educação física, de artes e de ensino religioso. Então, vocês têm que colocar dentro dos campos de experiência de vocês ali, esses planos, como eles são organizados, como vocês aprenderam, tá? Descrever toda e qualquer conversação. Então, tudo que vocês vão pensar em dizer para as crianças, por exemplo, aqui, depois dessa rotina que a gente falou aqui, né, vocês vão iniciar aqui já com os objetivos e aqui vocês vão iniciar a aula, tá? Vocês vão falar alguma coisa. Então, isso que vocês vão falar, vocês devem descrever aqui, tá? Essa letra G aqui, então. Colar todas as folhas na ordem das atividades. Então, se aqui eu tô fazendo um negócio de recorte que eu vou dar para eles, eu não posso colar lá no final do meu plano. Eu vou colar ali, tá? Colar todas as folhas. Caso utilizar algum livro, slide, né, alguma coisa que seja anexa, deixa dentro do teu caderno de plano, para quando o teu orientador for observar, vai saber o que você fez e vai apreciar. Ao final de cada dia, de cada encontro com as crianças, vocês vão fazer um breve relato de como foi a aula de vocês, como foi aquela rotina naquele dia. Aspectos positivos e negativos, tá? Então, assim, hoje a aula foi muito interessante, as crianças gostaram muito da atividade de educação física ou de artes, enfim, né? Descrevam lá conforme os campos de experiências daquele dia, ou digam, né? Hoje não deu certo o jogo com os números, eles não compreenderam. Então, façam um breve relato
da realidade do teu dia. Depois, ao final do teu projeto, ao final do projeto, vocês têm que fazer essa questão aqui, que é a tabulação, tá? Então, você vai fazer todos os planejamentos com a data, os campos de experiência todos os dias por um mês. E aí, vocês vão fazer esse item 11 aqui, que é a tabulação de como foi o projeto de vocês, tá? Já explico, essas folhas vão anexa no momento oportuno, tá? A tabulação, ela é um diagnóstico, tá? Acerca dos objetivos propostos no projeto. Então, vocês vão colocar nesta folha que eu ainda vou dar para vocês os objetivos que vocês fizeram lá no projeto de vocês e vão dizer, por exemplo, a Eliana foi bem, a Isis não foi bem, a Lívia foi mais ou menos, tá? É um diagnóstico que vai ser feito numa tabela que a gente já tem pronta e que vocês só vão pintar conforme a legenda, tá? Número 12, então, parecer descritivo do projeto. Terminado todas as aulas de vocês vão fazer essa tabulação e aí vocês vão me dizer como que foi o projeto. O que deu certo, o que não deu certo, né? Observando os aspectos formativos, tá? Descrevendo de maneira breve, né? Todo o desenvolvimento proposto, fazendo, então, uma avaliação desse projeto. Conforme essas 3 áreas, ó. Lembram lá do parecer descritivo que eu falei antes aqui, na primeira folha? Ele aparece agora aqui. Tá? Então, como que é isso? Na área cognitiva, é na área da aprendizagem dos alunos. Como eles se saíram no projeto? Eles entenderam o projeto dos animais, eles souberam, eles reconheceram, enfim. Na área socioafetiva, né? Como foi a relação interpessoal deles neste projeto aqui? Na área psicomotora, como foi o desenvolvimento psicomotor deles neste projeto aqui? Tá? Então, para cada projeto, essa parte final vai acontecer, tá? E estes são os planejamentos, então, aqui a organização do planejamento de vocês dia a dia, certo? O caderno de plano, então, é um exemplo, né? Ele tem que estar sempre organizado, caprichado, bonito, em dia. Não adianta trazer só no dia da visita, ele todo em dia, bonitinho, e depois vamos trazendo mais, né? A gente vai descobrir, sim, se vocês estão fazendo certo ou não. O ideal é vocês mostrarem todos os dias, antes de entrar para a sala, mostrar para o titular o caderno de vocês, né? Então, essas são algumas pequenas observações importantes. Então, pessoal, só para dar a demonstração aqui, né? A capa do caderno, então, de planos, né? Ou vocês podem deixar a capa assim, como a capinha do caderno que já vem, ou vocês criam uma capa para o caderno de vocês, diferente, criativa, mas tem que colocar o nome de vocês aqui na frente e a turma, tá? A turma de estágio. Não reparem, claro, esse aqui é o meu caderno, né? Só para dar a sugestão. Esta é a contracapa, tá? Então, aqui na contracapa vai aquele horário que eu falei para vocês, de segunda a sexta-feira, com os campos de experiência. Então, na segunda eu vou dar, né? Vou trabalhar tais e tais campos, na terça outro, na quarta outro. Isso é só para um controle de vocês, tá? Não tem nada a ver com, tem que passar para as crianças. Não, é só para vocês não esquecerem de trabalhar nenhum dos campos, tá? E aí vai seguindo no caderno. A próxima folha, então, vai ser os dados de identificação de vocês, conforme estão as orientações lá. E aí segue as demais folhas.